Vamos então estudar a palavra de Deus nessa noite. Eu vou falar um pouquinho nessa noite, um pouco do que eu já falei de manhã, não a mesma mensagem, mas um dos textos que nós vamos usar é o mesmo, a mesma história que nós lemos de manhã. Hoje eu vou dar uma pausa no estudo de Efésios. Domingo que vem, se o Senhor permitir, nós voltamos e vamos estudar o texto de Efésios. Hoje eu quero falar um pouquinho para as mães novamente, sendo hoje o Dia das Mães, então nós podemos gastar esse tempo para falar das características dessa pessoa que para nós é tão importante. Quem tem mãe, seja viva ou seja morta, não existe, porque precisa de mãe para nascer. E assim, até mesmo o Senhor Jesus nasceu de uma mulher, baseado no princípio que Deus mesmo criou. Hoje eu quero falar novamente sobre a mulher cananeia. A mulher cananeia, digna de ser chamada de mãe. A mulher cananeia, digna de ser chamada de mãe. Vamos considerar algumas características dessa mulher, para que nós possamos entender como lidar com um conflito, como lidar com uma situação adversa dentro do nosso lar. Muitas vezes nós passamos, como pai, como mãe, por situações adversas com os nossos filhos, seja uma doença, seja um problema na escola, seja um problema pessoal, seja a rebeldia e tantas coisas que podem acontecer com as nossas famílias, atingindo diretamente a vida dos nossos filhos. E nós temos que ter as atitudes corretas como pais, para que possamos alcançar a solução desejada. Porque muitas pessoas, não alcançando a solução desejada, o que tem feito? Muitas vezes tem abandonado a causa, tem esquecido daquilo que Deus tem prometido para nós, que é a vitória, que é que os nossos filhos seriam edificados no Senhor, e tantas coisas que Deus então tem prometido para nós. Essa mulher aqui, ela não era uma pessoa hebreia, ela não fazia parte do povo de Deus, e quem lê o texto pode ver a dureza com que Jesus trata com aquela mulher. Imagina a pessoa chegando cheia de fé, correndo atrás de Jesus, talvez cansada ali, exausta, com aquela esperança, aquela chama no coração de que Jesus resolveria o seu problema. Jesus pega um balde de água gelada e joga em cima dela. Ô mulher, não fui enviado para vocês. Eu não fui enviado senão para os da casa de Israel. E não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Então eu não vou fazer nada com você. Vai embora. Por isso, foi essa atitude que Jesus teve. Jesus, sendo onisciente através do Espírito Santo, que habitou nele, e ele agiu pelo poder do Espírito Santo durante a sua trajetória aqui na terra, ele já tinha um plano para esse acontecimento. Mas nós que só vemos o presente, nós precisamos do próximo episódio para que a gente possa saber o final. E aquela mulher ficou talvez esperando o próximo episódio, que veio logo em seguida, para que ela pudesse resolver o seu problema. Então nós vamos ver o desenrolar desse texto, o desenrolar desse acontecimento, e aprendemos então, como pais, como mães, a como resolver os conflitos, os problemas, as calamidades dentro do nosso lar, para que nós possamos ter a solução correta. Sempre que o povo esteve numa situação adversa, nós podemos ver o controle de Deus em todas essas situações adversas. E é isso que, como crentes, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a enxergar na ótica de Deus. Porque eu fico apavorado porque eu estou vendo o presente, o momento, e eu não tenho mais nenhuma informação que possa me dar alguma segurança. Mas Jesus,
Deus, Ele tem todo o controle. Aí quando eu olho, por exemplo, Moisés tirando aquele povão todo do Egito e acampando ali de frente ao Mar Vermelho, e o povo agora começa a falar com Moisés: será que não tinha sepulcro suficiente lá no Egito para que nós morrêssemos? Você tem que trazer a gente aqui para morrer nessa praia, de frente a esse mar, onde não tem para onde correr, o único lugar que teria para trás, e o faraó está em nosso caos. Deus fala para Moisés: olha, faz o seguinte, ordena o povo que marche, deixa isso comigo. Foi só isso que Deus falou. Ordena o povo que marche, matem, o resto é comigo. Está vendo como a solução de Deus é bem mais tranquila? Porque Deus, Ele está sob o controle. Imagina você na frente do marzão grandão e um exército atrás para te trucidar, e você olha para um lado, tem montanha, olha para o outro, tem montanha, não tem como correr, olha para frente, tem o mar. Você fala assim: eu vou suicidar aqui mesmo, afogado, porque mesmo eu sou menos. Mas o que Deus falou? Marche, vai em frente, deixa o resto comigo. Amém. É só isso que Deus falou. A calma, a tranquilidade de Deus. Aí quando eu olho para aquele episódio de Jesus ali no barco com os discípulos, e diz que naquela região onde ele estava não existe muitas tempestades de água, é mais de vento. E quando eu li aquele texto, Jesus estava dormindo, aquele barco não era um iate, não era nada, provavelmente não tinha um lugar tão confortável para Jesus estar dormindo, mas provavelmente aquela tempestade não estava chovendo, era o mar que estava bravo, então ele tinha certas condições de estar dormindo ali. Ele levanta e ele fala: olha, mar, vento, calma, calma-se, emudeça. Simples assim. Para aqueles que estavam perdendo as suas vidas, Jesus simplesmente manda o mar parar com aquilo, igual mandou uma criança: fica quieto. Foi essa atitude de Jesus. Então, quando nós vamos adquirindo fé, e isso é muito difícil, porque Deus vai nos deixar passar pelas aflições para que possamos desenvolver a nossa fé. Quando nós vamos passando por isso, passando, vai chegar um ponto que nós vamos entender a mão de Deus, e em vez de nós desesperarmos, nós vamos simplesmente falar, igual a mulher falou para Eliseu: e aí, Eliseu, fiz o que você mandou, e agora? Nós vamos chegar para Deus e falar: Deus, e agora? Eu estou te servindo, sou teu servo, sou fiel, estou fazendo a tua vontade, estou te buscando, mas a minha situação é essa, e agora? Tem um salmo que diz o seguinte, eu gosto muito desse salmo. Ele diz o seguinte: de manhã cedo apresento a Deus a minha oração e fico aguardando. É isso que nós precisamos aprender em certos conflitos da nossa família, que nós não vamos poder mudar a situação. E aí nós simplesmente vamos falar para Deus: olha, Deus, essa é a minha oração, essa é a minha necessidade, esse é o meu pedido, e nós vamos ficar aguardando. E nesse texto nós podemos ver que Jesus, ele tinha essa visão dessa mulher. Ele vem dar uma resposta dura, duríssima para ela. Desmontou a mulher todinha. Se fosse eu tinha pegado a minha viola, botado no saco e ido embora, nunca mais queria saber de Jesus. Mas ela não, ela tinha uma causa muito maior, que não podia se dar o luxo de se orgulhar, de encher de soberba e sair blasfemando de Jesus, porque ela sabia que era a única solução, e Jesus sabia que ela sabia disso, e Jesus queria fazer aquele evento, um evento histórico, para que viesse para a Bíblia e nós pudéssemos estar estudando hoje, ensinando para os seus discípulos e para nós que é a fé que move o poder de Deus. Simples assim. Sempre que Jesus operou em favor de alguém, ele sempre diz: vai, porque a tua fé te salvou. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. Seja feito o que você pediu por causa da tua fé. E é isso que nós precisamos entender de Deus. E aquela mulher demonstrou isso. Fé. Então, quais foram as atitudes da mulher cananeia, que foi chamada de mãe porque ela atendeu a demanda da necessidade da sua filhinha e foi até Jesus? Foi fé. E o primeiro passo que essa mulher dá
é ir de encontro à pessoa correta. Quando você tiver um problema na sua família, quando eu tiver um problema desse grau extremamente grave, nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos recorrer à pessoa certa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas são as vezes em que nós nos deparamos com um problema e nós começamos a nos debater como alguém que está se afogando e não tem ninguém por perto para salvá-lo. E nós começamos a nos debater em atitudes, atrás de atitudes de maneira erradas e pensadas, e só depois que nós chegamos à conclusão, olha, agora não dá mais, agora não tem mais o que fazer, só depois que nós chegamos nesse ponto, é que nós lembramos, olha, eu vou orar, eu vou pedir para Deus, talvez Deus me ajude, mas nós precisamos aprender que esse processo deve ser reverso, ou seja, quando nós nos depararmos com um problema, seja ele pequenininho, seja ele grandão, a primeira pessoa que eu tenho que recorrer é a Deus. Não interessa o problema de Deus. A Bíblia fala que todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, todas elas. Então aprendamos com a atitude dessa mulher. Ela foi a pessoa certa, ela sabia que ela tinha que ir a esse lugar para encontrar com o Senhor, para que ela pudesse obter a solução do seu problema. Aprenda, seja qual for o seu problema, aprenda a ir diretamente falar com Deus. O seu problema é o almoço de amanhã que você não tem hoje, e que você jantou e amanhã não tem um almoço, só tem um pão seco lá para tomar café. Então ora, fala, Deus, olha aqui a minha situação, eu só tenho esse pão seco aqui, vou comer amanhã, e eu preciso de almoçar, porque o Senhor fez meu corpo, e se eu ficar 1, 2 dias sem comer, a coisa começa a ficar feia. Então providencia para mim, e tenha confiança de fazer o quê? De deitar e dormir, porque você sabe que se Deus quiser que você coma, você vai ter o almoço. Se Ele não quiser, chegou no almoço e não mandou nada, aproveita e entrega o dia de jejum a Deus, porque Deus não vai te deixar morrer de fome. Então são essas coisas que nós podemos fazer, mostrando que nós sempre vamos buscar as nossas necessidades, os nossos pedidos, em primeiro lugar, seja ele o almoço do dia, ou seja a vida de um filho, nós vamos buscar diretamente, primeiramente, a pessoa de Deus. Você que é mãe, você que é pai, aprenda a fazer isso, apresentar constantemente os seus filhos a Deus. Isso vai proporcionar que, na visão de Deus, se o mar estiver na frente, na visão de Deus, se você estiver dentro do mar e ele balançando tudo, na visão de Deus, se estiver à beira da morte, ele vai falar, ele vai dar paz ao coração, porque vai dizer, olha, eu sei o final da história, e o final da história não é trágico, é bênção. Então ele vai te dar paz. Ter paz não é ausência de sofrimento. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, Moisés sofreu, Paulo sofreu, todos sofreram. A paz não é ausência de sofrimento. A paz é o domínio próprio, que não me tira do sério, que não me tira do meu controle emocional, que não me faz desesperar, e eu posso sim aguardar a vontade de Deus. Então a primeira atitude da mulher cananeia, ela foi diretamente falar com a pessoa certa. Quando você tiver um problema, seja pequenininho ou seja grandão, vai e fale com Deus. Ele é capaz de te dar a solução, tanto do problema pequeno quanto do problema grande. Uma segunda característica que eu encontro aqui
e que também diz respeito à minha vida e à sua, e a das mães que estão aqui, e a dos filhos também, é que essa mulher não foi vencida pelo desânimo. Então vamos analisar esse texto aqui. Essa mulher chega, partindo de Jesus dali, retirou para os lados de Tiro e Sidom. Eis uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. Imagina a situação daquela mulher. Ela chega toda feliz por dentro, talvez por alimentar a esperança de que aquele desejo seu seja respondido, mas ela está desesperada. E ela chega para Jesus e diz: Senhor, tem compaixão de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. O Senhor pode salvar, o Senhor pode fazer alguma coisa? Jesus fala para ela assim: te conheço. Continuou fazendo o que ele estava fazendo. E ela, pelo que o texto nos fala, ela continuou suplicando, ela continuou insistindo com Jesus. Onde que eu tiro essa percepção? Versículo 23, segundo parágrafo aqui, segunda parte do texto. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede, pois ela vem clamando atrás de nós. Então Jesus dá aquele desprezo nela. Agora, simplesmente virou e continuou. E a Bíblia diz que aquela mulher veio clamando atrás de Jesus, ao ponto que os discípulos se incomodaram. Igual se incomodou com o Bartimeu, que gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mulher estava clamando atrás de Jesus, e os discípulos começaram a ficar nervosos. Falaram: Senhor, manda ela embora, porque ela não está dando sossego, ela está clamando. É claro, não era o filho deles que estava endemoniado, era o dela. Então para ele não fazia problema nenhum, a vida deles continuaria, mas a dela não, porque ela viveria um inferno para o resto da vida, até que a filha dela morresse. E ela então passa a ir atrás de Jesus, clamando: Senhor, eu preciso do teu favor, eu preciso que o Senhor opere para que a minha filha seja curada, para que a minha filha seja liberta, para que a minha filha tenha paz. Ela não se deixou ser vencida pelo desânimo. O desânimo é algo que tira de nós as nossas maiores conquistas. Quantos aqui não tinham um plano na sua vida, e quando estava chegando na boca assim do pote, na luz do fim do túnel, começou a brilhar, quando você começou a ver a terra lá do outro mar, quando você começou a sentir o gosto da vitória, de repente, acaba tudo. Aí você fala igual aquele menino: eu não queria mesmo, então faz. Mas por quê? Porque você está desanimado, porque você sentiu o gosto amargo do fracasso. E muitas pessoas abaixam a cabeça, saem chateado, reclamando, desiste daquele sonho, desiste daquele objetivo, nunca mais olha para aquilo, enquanto ele, se ele tentasse mais uma vez, ele teria conseguido. Enquanto se ele tentasse mais uma vez, seria aquela vez, talvez, que ele teria conseguido. Seria aquela vez que Deus daria para ele a própria vitória. Se você olhar a vida de grandes empresários, eu acho que a maioria deles, 90% tem segurança de falar, já quebraram, já ficaram lá no pó, de não ter o que comer, de não ter nada. Eu já ouvi falar de empresários riquíssimos que foram morar na rua, mas eles não desanimaram, eles deram a volta por cima, eles reconquistaram, eles lutaram e eles conquistaram aquilo que era deles, pelo menos o sonho que era deles. Então essa barreira que essa mulher enfrentou, de Jesus simplesmente dar um desprezo para ela, não a venceu. Se fosse a maioria de nós, se fosse 30 pessoas, eu acho que com essa patada que recebeu,
bem no meio do peito, 25 teria voltado, no mínimo. O que é isso? Vocês falam tão bem de Jesus. Olha aí, sem educação de Jesus. Nem me deu resposta. Não está nem aí comigo. Que se dane, vou embora. Mas ela não viu aquilo como um obstáculo. Por quê? Porque o objetivo dela era maior. Porque ela tinha um objetivo maior. E ela falou: eu posso vencer esse obstáculo. Enquanto você tiver um problema dentro da sua casa, com seu filho, com sua filha, você não pode olhar o obstáculo sendo maior que o objetivo. Porque maior que o objetivo não tem nenhum obstáculo. Por quê? Mesmo que o nosso filho morra, o nosso desejo ainda será que ele ressuscite, porque ele ainda é maior do que a morte. Então, para que nós possamos lutar pelo bem da nossa família, lutar pelo bem dos nossos filhos, não existe um obstáculo grande demais. Esse é o motivo que nós não podemos desanimar. Nunca. E essa mulher sabe disso. Se eu desanimar, eu tenho uma filha endemoniada que está lá em casa. Eu não posso desanimar. Eu vou atazanar, eu vou treinar Jesus até ele fazer o que eu quero. É um princípio que Jesus mesmo ensinou. Ele falou uma vez o seguinte: olha, vamos imaginar que você tem uma casa. Naquele tempo que Jesus falava, as casas eram pequenas e muitas vezes tinha um cômodo só. Então tudo que fazia se era naquele cômodo. Ali cozinhava, ali ficava conversando, ali dormia. E nessas situações era comum que na hora de dormir, aí a pessoa tinha lá 50 filhos, né? Não era também comum 10 filhos, 5 filhos, esparramava todo mundo ali, organizava, dormia todo mundo ali. E aí Jesus falava: você está dormindo com a sua família ali, altas horas da noite chega um amigo. Você fala dentro: estou dormindo, cara, o que você quer? Estou precisando de comida, precisando de pão, me arruma um negócio aí, que o negócio está feio, estou precisando agora. Mas não, volta amanhã, porque aqui está todo mundo dormindo, está todo mundo empelotado, aqui não tem como nem levantar. Até que levanta, acende a lamparina, faça isso, vai amanhã. Jesus fala: você continua batendo. Chega uma hora que você levanta de raiva, não é porque ele é seu amigo. Você levanta de raiva, vai lá e dá tudo que quer. Fala: nós leva pão, arroz, leva tudo, mas me dá sossego. O que Jesus estava ensinando com isso? Que a gente vai tirar o sossego dele? Não tem jeito que ninguém tire o sossego de Deus, porque ele é onisciente, ele pode ouvir todos ao mesmo tempo, e não tem problema com isso. Mas é o fato da insistência. Eu tenho direito de insistir com Deus. Eu tenho direito de pedir uma vez, de duas, de três, de 10. Não colocando Deus na parede e você é obrigado a fazer isso. Não, mas é me humilhando, como essa mulher fez. Ela não desistiu no obstáculo, ela não desanimou. O que ela fez? Ela continuou indo atrás de Jesus e clamando para que ele fizesse aquilo que ela precisava. Então não deixe vencer pelo desânimo. O desânimo pode ser aquilo que vai tirar de mim e de você a vitória. E geralmente é as pessoas mais insistentes, que se tornam até teimosas, obstinadas, é que conseguem as coisas. Mas não deixemos nos vencer pelo desânimo. O que essa mulher fez foi persistir no caminho certo. Ela não desanimou, mas ela não foi uma pessoa tola. Ela foi uma pessoa sábia, porque ela poderia falar: vou buscar um pai de santo aqui, e ele vai fazer um acordo com o diabo aqui e tal, e vai tirar esse demônio dela. Não, eu vou buscar aqui um outro profeta, que tem um profeta aqui na cidade vizinha, eu vou buscar ele, porque vai resolver o problema. Não, eu vou chamar um discípulo de Jesus aqui, vou oferecer um dinheirinho para ele, porque ele está com Jesus, talvez ele consiga falar com Jesus lá, e eu dar uma propina para ele, né, se fosse um brasileiro, ele ia falar isso. Eu dou uma propinazinha ali, e ele então libera a cura. Ela persistiu no caminho certo. Então o que eu tenho que aprender com isso aqui? Eu não posso desanimar, mas eu não posso ir pelo caminho errado. Se eu não conseguir pelo caminho certo uma vez, eu não posso pegar a corrupção, não posso pegar o erro, não posso me vender, eu não posso perder as minhas convicções. Eu tenho que continuar a ir pelo caminho
correto. Eu preciso continuar indo pelo caminho correto. E com aquela persistência correndo atrás de Jesus, Jesus resolve ouvi-la. Jesus dá outra nele. Jesus fala para ela, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Falou para ela: você não é de Israel. Eu não tenho compromisso com você, porque eu não fui enviado para o teu povo, eu fui enviado para o meu povo. Então eu não tenho compromisso contigo. No versículo 25 ela continua insistindo no certo. Ela diz o seguinte: olha o que ela fez. Imagina você, depois de tomar 2 dessas de Jesus, se teria coragem de ter essa atitude. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou. Olha a convicção que essa mulher tinha de que Jesus era a solução do seu problema. Ela não xingou, ela não justificou, ela prostrou diante dele e o adorou. Olha a negação dessa mulher. Com essa atitude aqui, ela estava reconhecendo Jesus: mesmo que tu não me dês o que eu estou te pedindo, eu te adoro. Eu reconheço a tua soberania, eu reconheço a tua vontade e aceito. Ela já predispôs a adorar aquele que a estava recusando. Por isso que eu falo que Jesus tinha um objetivo com essa cena. Jesus tinha um objetivo com esse episódio, e ele foi revelando esse objetivo aos poucos, para que aqueles discípulos aprendessem o que é fé. E ela falou de novo, dizendo: Senhor, socorro. Olha a humildade dessa mulher. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorro. Você teria essa força para chegar nesse ponto? E aí, quando ela tinha aquela esperança, agora talvez ele vai se comover, talvez ele vai ser bonzinho comigo, talvez ele vai me ajudar porque eu estou fazendo certo. Jesus veio dar uma terceira nela. E ele fala: então respondeu ele e disse: não é bom tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí Jesus ainda chama o coitado de cachorrinho, ou seja, você é um ninguém, você é uma nada, você é considerado um cachorrinho de uma casa, e nem as migalhas que caem da minha mesa eu vou te dar. A pessoa se ouvir isso de Jesus? Primeiro, indiferença. Segundo, fala: você não é do meu povo. Terceiro, fala: você é nada. Você é menos que um cachorrinho doméstico. Como é que você se sentiria numa situação dessa? A maioria de nós estaria xingando Jesus até hoje e falar: nunca mais quero saber desse Jesus, nunca mais quero saber de crente nenhum, nunca mais vou em igreja nenhuma, nunca mais quero saber de nada. Mas você não pode esquecer que a causa dela era maior do que o seu orgulho. A causa dela era maior do que a sua honra. A causa dela era maior do que a sua própria vida. Porque a mãe, ela é capaz de dar a vida pelos filhos, coisa que nem todo pai é, mas a mãe é. E ela vai de novo. É tipo assim: água mole e pedra dura, até que bate, tanto bate até que funda. Talvez ela respirou fundo, o coração dela deu que era gelada, ela suou frio, e ela teve vontade de dar uma dor em Jesus, mas ela falou: eu preciso dele, eu sei que ele pode, só ele pode, ninguém mais pode, eu preciso dele, então eu vou tentar mais uma vez. E ela disse: eu sei, Jesus, que os cachorrinhos não são ninguém, mas vou dizer uma coisa para o Senhor: até os cachorrinhos comem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela falou: Jesus,
Você não está me considerando uma ninguém, nada, uma cachorrinha, uma desprezada, uma marginalizada. Mas até os cachorrinhos, Jesus, comem da mesa de seus donos. Quando tem alguém almoçando em casa, e se você tem um cachorrinho lá no quintal, e você está almoçando, você tira nem que seja um ossinho que você roeu até o final e joga lá para ele. Era isso que ela estava falando para Jesus. Jesus, até o que sobrar da sua força, o último do seu esforço é poderoso. E eu reconheço a minha situação, mas ainda assim eu quero essa bênção. Ainda assim eu quero aquilo que o Senhor vai fazer. Essa mulher teve argumentos para falar com Deus. Essa mulher demonstrou a sua fé pela insistência. Ela não discutiu. Tudo que Jesus falou, ela aceitou. Jesus a desprezou, ela continuou clamando. Jesus falou que ela não era do seu povo, ela adorou, pediu socorro. Jesus disse que ela era uma desprezada, uma cachorrinha, alguém que não merecia aquele favor. Ela disse: Senhor, mesmo os mais desprezados merecem, ou pelo menos podem ser alvos do seu amor. Mesmo os mais miseráveis podem ter do Senhor amor. E é só isso que eu estou pedindo, uma ação de misericórdia da tua parte. É só isso que eu estou clamando ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor socorra-me. E nesse momento foi igual ela abriu uma chave, ela abriu um cofre que tem 3 segredos. Ela conseguiu abrir o coração de Jesus. E naquele momento ela teve o seu objetivo conquistado. Olha o testemunho de Jesus, versículo 28. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Você viu o que aquela mulher teve que passar para conseguir o seu objetivo? Você viu o que ela teve que passar de humilhação, de vexame? Talvez as pessoas ali estavam rindo dela, xingando ela, falando: dá sossego para o mestre, vai embora, cachorrinha, sai daqui. Talvez ela ouviu todas essas coisas, mas ela entendeu que ela precisava de Jesus. E muitas vão ser as vezes, talvez, Deus queira que não, que nós vamos enfrentar tais situações com a nossa família. E essa mulher é um exemplo muito grande de como demonstrar fé, de como conversar com Deus e de como tocar o coração de Deus para fazer o que nós precisamos dele. Foram 3 barreiras gigantes. A maioria de nós teria ficado na primeira. Dos 5 talvez sobrasse 1. Enquanto 30 poderiam conseguir, só 1 conseguiu. Por causa de quê? Por causa da fé. Aquela mulher nunca deixou de acreditar que Jesus era capaz de resolver o seu problema. Você que é mãe, você que é pai, se enfrentar qualquer situação difícil com seus filhos, por mais impossível que pareça a situação, não desista de crer que Deus pode fazer o milagre. Não desista de crer que Deus pode conceder aquilo que é necessário, que Deus pode mudar qualquer situação, porque se nós desistirmos, Deus desiste também. Se aquela mulher virasse as costas e fosse embora, você acha que Jesus ia voltar? Ô, Carané, vem cá, eu estava brincando. Vem cá que eu vou te dar o que você quer. Eu estava só te testando, eu estava brincando, vem cá. Jesus tinha ido embora. E ela não ia receber aquela bênção. Ela só recebeu porque ela foi insistente. Porque ela bateu 1, bateu 2, bateu 10, sei lá quantas vezes ela bateu. Ela só conseguiu o diálogo com Jesus por 3 vezes. Mas ela deve ter batido mais de 100.
até que ela conseguisse. E é isso que nós precisamos quando nós estamos buscando algo de Deus, principalmente no que diz respeito aos nossos filhos, porque com o filho não se tem opção. Se você tem uma empresa ruim, você vende ela, você dá ela para os outros, você põe, você acaba com aquele problema. Se você tem um carro ruim, você vende e dá para os outros, quem não faz o que você quiser. Mas o filho tem que fazer, é seu, acabou. Você não tem opção. A opção que a gente tem é ir para frente. Não dá para fazer mais nada. A única coisa que eu posso fazer é tentar resolver o problema. São muitos pais que estão perdendo os filhos porque desanimam, porque desistem, porque erraram muitas vezes no passado, ou porque foram infelizes, ou sei lá o que aconteceu, pensa que aquilo não tem mais solução. Mas sempre tem uma esperança. E com Jesus, nem a morte é um problema tão grande, porque eu já vi aqui muitas ressurreições. Até a morte é um problema que Jesus sabe resolver. Você que é mãe, pai, eu sei que muitos de nós têm filhos aqui, muitos já têm filhos casados, outros igual eu estão começando a carreira. Nós não sabemos do dia de amanhã o que vai acontecer conosco. Então não percamos a fé, não percamos a esperança, não tentemos caminhos corruptos, alternativos. Sejamos fiéis a Deus. Eu tenho muita admiração por certos personagens na Bíblia que suportaram tantas adversidades até que eles chegassem onde Deus queria, que eu acho que muitas vezes eles desistiram. Você pensa José, 13 anos, se eu não estou enganado, naquela peleja ali, é vendido pelos irmãos, depois é vendido para Potifar, depois vai para a cadeia. Lá na cadeia ele começa a administrar a cadeia, ele revela um sonho, o cara vive e esquece dele, e ele tinha esperança de sair, depois de muito tempo que o cara lembra dele, aí que ele vai para o trono, depois de 13 anos. Davi, Samuel foi lá, aquela coisa bonita, né? Ungiu Davi, você é o rei. Aí falou, agora estou por cima, amanhã eu vou estar lá no meu trono, mandando todo mundo. Davi passou no inferno até chegar no trono. Talvez ele falava para Deus, eu não queria trono, deixasse eu lá com as ovelhas do meu pai quieto, eu estava feliz. Ali eu só tinha que matar o urso, o leão, era coisinha pequena. Agora se eu me traz uma situação dessa aqui, mas Davi não desistiu. E Davi longe. O primeiro lugar está longe, o segundo lugar está longe de Davi, de ser um rei tão valoroso como ele foi. Eu creio que só Jesus poderia estar na frente dele, porque Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Então nós precisamos aprender que talvez o caminho vai ser mais longo do que eu quero, mas ele vai chegar no final. E o fato de eu não desistir, de eu não mudar o foco, de eu não perder a fé, muitas vezes vai ser a chave do meu sucesso. Quantos anos? Não sei. Pode ser 13, pode ser uns 30, pode ser 80, como foi com Moisés. Até que ele pôs a mão na massa, já tinha passado 80 anos da vida dele. E ele passou os outros 40 pelejando com aquele povo. Depois o coitado não teve nem o privilégio de ir lá na terra, ele teve que morrer na beira da praia, com os esgotos, nadador morreu na praia porque ele não entrou. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, e o privilégio dele é tão grande que ele foi lá falar com Jesus, lá na transfiguração. Eu não sei qual vai ser o tempo, mas eu sei que tem tempo. A minha parte é aguentar até o final. Só aqueles que aguentam até o final que vão ver a vitória. Quem desiste não vai ver. Quem vai embora não vai ver. Mas quem vai até o final vê. Eu não sei o tempo, mas vai chegar. E Deus não é de mudar a sua palavra. Ele mesmo falou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esta é a esperança que eu tenho de Deus. E essa é a esperança que você tem que ter.
Principalmente você, mãe, que vai passar momentos difíceis, talvez, com a sua família. Veja o exemplo da mulher cananeia. Você, pai, da mesma forma, veja o exemplo da mulher cananeia, para que a bênção de ter um filho salvo na casa de Deus lhe seja concedida pelo poder do próprio Deus. Que Deus abençoe. Feliz Dia das Mães a todas, e que nós possamos ter a nossa família fiel sempre no Senhor. Vamos orar antes de celebrarmos a ceia. Nosso Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado a Deus pela maneira que o Senhor é tão bom, que nos deixa exemplos igual esse, em que houve uma insistência, houve fé, houve humildade, houve, ó Deus, adoração, para que aquela mulher conseguisse aquilo que ela precisava. Muito obrigado a Deus por nos ensinar que às vezes o caminho é longo e árduo, mas é possível chegar à vitória. Que possamos, ó Deus, nunca esquecer desse fato e sempre buscar fazer a Tua vontade, sempre, ó Deus, ter esperança com relação aos nossos filhos, para que eles possam ser salvos e para que possamos tê-los juntamente conosco, bem-sucedidos, ó Deus, porque é isso que nós queremos. Eu oro a Deus por cada mãe que aqui está, que o Senhor enche o coração dela de vigor, de sabedoria, de ter os seus filhos, ensinarem no caminho que devem andar, ir com ele por esse caminho, e quando vir as dificuldades, continuar, até que elas sejam vencidas, não cortando o tempo que gastará. Também oro pelos pais que têm essa mesma disposição, e oro a Deus pelas nossas famílias, para que o Senhor nos guarde do mal, e proteja as nossas famílias do mal, e que nós não venhamos nos perder, ó Deus, perder nossos filhos, e sofrer, ó Deus, danos, porque o Senhor pode nos guardar de todo mundo. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso